O vídeo hoje é muito importante e, na verdade, eu diria que é um dos vídeos que eu queria há muito tempo já ter feito, mas finalmente estamos aqui. O vídeo de hoje é muito importante, afinal, nós iremos falar um pouco sobre Maria. É necessário, primeiramente, colocar as coisas em seus devidos lugares. Então, vamos lá. Diante de Deus, Maria, que é uma grande mulher, é, na verdade, um nada. É uma mulher qualquer, uma criatura insignificante. Só que tem uma coisinha. Nós não somos Deus. Ora, todas as coisas que existem diante de Deus é nada. É lixo, não é nem uma gota de água, um alfinete, um átomo, um elétron. Diante de Deus, tudo que existe é nada. E Maria, por ser uma criatura de Deus, diante de Deus, não é nada. O que acontece é que nós não somos Deus. É que no mundo terrível em que vivemos, colocaram duas lendas em cima de Maria, que eu faço questão de vir aqui para refutá-las. A primeira é: Maria é uma mulher qualquer. É uma pecadora como nós. Pois ora, vamos lá. Jesus de Nazaré é o próprio Deus encarnado, que veio ao mundo morrer pelos nossos pecados. E a natureza de Deus possui algumas características, e quando ele se encarnou e habitou entre nós, ele não perdeu essas características. Deus é onisciente. Jesus é onisciente também. Deus é sem pecado e sem mancha. Jesus é sem pecado e sem mancha. Deus é 100% bondade. Jesus é 100% bondade também. E por Jesus ser 100% bom, 100% puro e 100% santo, o pecado e os efeitos do pecado não recaem sobre ele. Ora, no Evangelho de Lucas está escrito: em seguida desceu com eles a Nazaré. Eles era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E esse versículo é a maior prova acerca da santidade de Maria, afinal, Jesus não é submisso ao pecado. Se Maria tivesse pecado alguma vez em sua vida, essa seria a maior prova de que Jesus é um charlatão, um mentiroso, um enganador, um falso profeta. Afinal, se Maria pecou alguma vez em toda a sua vida, Jesus jamais seria submisso a ela. Pois Jesus, por ser o Verbo encarnado, não é submisso ao pecado. A morte vem ao mundo pelo pecado de Adão e Eva. Por isso, se Jesus morresse e não tivesse ressuscitado, essa também seria uma prova de que Jesus não é Deus coisa nenhuma. Afinal, Deus não é submisso ao pecado e nem aos seus efeitos. E por isso, ressuscitou. Jesus é submisso a Maria, pois ela é plenamente santa e sua vontade está em perfeita sintonia com o Pai que está no céu. Afinal, se a vontade de Maria fosse diferente da vontade de Deus Pai, então Jesus seria como uma biruta. Não sei se faço a vontade de Maria ou se faço a vontade de meu Pai que está no céu. Ora, isso significa que a vontade de Maria e a de Deus Pai que está no céu é somente uma só vontade. Não porque Deus é submisso a Maria, mas porque Maria é plenamente submissa às vontades de Deus. E por ser submissa a todas as vontades de Deus, é também santa e pura. Diferente de nós pecadores, que somos completamente diferentes aos desígnios de Deus. Vão dizer os desinformados: mas Maria não é uma mulher santa, coisa nenhuma, pois ela chama Jesus de Salvador. Mas isso é óbvio. Maria não é santa e imaculada pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Por isso, sim, Jesus continua sendo Salvador e Maria continua sendo santa e imaculada. Vão depois dizer agora os ignorantes: mas em Romanos está escrito que todos os homens pecaram. Ora, mas o texto de Romanos se refere ao pecado pessoal e não ao pecado original. E mesmo assim, existe a exceção de Jesus de Nazaré, que nasceu sem pecado, os bebês que morreram antes de pecar, aqueles que nasceram com deficiência e sem uso da razão, aqueles que morreram antes de completar o uso da razão. Ora, a Bíblia também diz que não há um só justo. Mas no Evangelho de Lucas está escrito que José era um homem justo. Por isso, cuidado com os versículos, para não interpretar de maneira literal expressões que são evidentes e evidentes metáforas de forma literal. A segunda lenda que colocam sobre Maria é de que ela é uma mulher inútil. Nós não precisamos dela, é uma mulher inútil. E eu me pergunto como pode ser inútil a única mulher do Gênesis ao Apocalipse. Em Gênesis, Deus diz à serpente: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eva comeu do fruto proibido e é escrava da morte e do pecado. Maria é a árvore sagrada, que deu luz àquele que é fruto de vida eterna. Aquele que diz comer do fruto e despreza a árvore que a gerou, a chamando de inútil, de pecadora, de imprestável, de mulher qualquer, é um insensato pecador blasfemador. Maria é mãe do Salvador. E quando dizemos que é a mãe do Salvador, que é a mãe de Cristo, que é a mãe de Deus e nossa mãe, não é por um simples slogan bacana, mas porque o próprio Cristo nos manda dizer. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desta hora em diante, o discípulo a recebeu como sua mãe.
Cristo não disse isso no topo de uma cruz para no futuro isso se tornar um ótimo slogan para o outdoor, ou porque Jesus é onisciente e pensou naquela hora, bom, deixa eu fazer uma coisa maneira aqui, porque daqui a uns anos o youtuber chamado Porquinho BR vai ter uma sacada genial, então vou falar isso aqui. Não! Jesus não diz, eis aí a tua mãe, aos soldados, aos judeus ou aos curiosos, mas diz, eis aí a tua mãe, ao discípulo, ao apóstolo, ao seguidor de Cristo. Aquele que segue a Cristo tem como consequência a Santa Igreja fundada por Jesus no ano 33 como sua arca, as pessoas do mundo como seus irmãos, a Jesus de Nazaré como teu único Salvador e Deus, aos anjos do céu como soldados na batalha contra Satanás e seus demônios, e a Imaculada, Santíssima, Puríssima, Virgem Maria, como Mãe de Deus e Nossa Mãe. Para finalizar, lembro-me agora de duas histórias que se completam perfeitamente. Uma inundação chegou em uma cidade destruindo casas, destruindo prédios, e um homem se segurava em um tronco de madeira e rezava para Deus fervorosamente, entoando hinos de louvor e cânticos maravilhosos, para que Deus desça de seu trono e fizesse um milagre e o tirasse daquela situação próxima da morte. E em poucos minutos veio um barco, completamente furado, e dizendo, venha para este barco. E o homem disse, não, irei ficar aqui e Deus irá me salvar. Veio em seguida um bote salva-vidas, dizendo, venha para este bote. E o homem disse, não, irei ficar aqui e Deus irá de me salvar. E por fim, veio um gigantesco navio, um cruzeiro 5 estrelas, dizendo, venha para este cruzeiro. E o homem disse, não, irei ficar aqui e Deus irá me salvar. Passaram-se 10 minutos e o tronco afundou. E o homem morreu afogado da pior forma possível. Depois de morrer, chegando diante de Deus, disse de maneira enfurecida, Senhor, tive tanta fé em vós e tu me abandonaste. E Deus responde àquela alma imunda, dizendo, Filho, te enviei todas as minhas graças. Lhe enviei barcos, botes, navios, cruzeiros e tu, homem insensato, jogaste no lixo todas as minhas graças. Muitos são assim. Dizem, eu irei a Deus. Negam os anjos do céu, os santos que viveram na terra e a Santíssima Virgem Maria. E quando morrerem em desgraça, dirão as mesmas coisas. Oh Deus, fui tão fiel a vós, por que me deixaste morrer em desgraça? E dirá Deus, Filho, lhe dei todas as minhas graças. Santifiquei os homens da terra, para que se tornem santos e santas, para que lhe desse o exemplo de como ser agradável à minha santíssima vontade. E tu não ligou para nenhum deles. Ainda por cima blasfemou contra os que ligavam. Depois, eu lhe mandei diversas tribulações, para que compreendas mais e mais a importância do teu anjo da guarda e os anjos que estão no céu. Pois eles é quem lhe dão diversas maravilhas e graças para tu vencer as tentações do demônio. Mas tu, víbora imunda, nunca lhes agradeceu e lhes prestou respeito. E por fim, no alto de uma cruz, sofrendo as piores dores de todo o universo, com o coração cheio de misericórdia e de amor por ti, eu lhe dei a minha própria mãe, para que nos momentos de aflição e tribulação lhe ajudasse a superar os obstáculos com humildade e mansidão. E tu, pecador ingrato, desprezou todas as minhas graças e todos os atos de misericórdia que tive por ti. Se padeces eternamente no inferno, é por culpa tua, pois lhe dei todas as graças possíveis para lhe salvar. E para nós, pessoas que ainda temos vida e a chance de recomeçar, agora é a hora. Em honra à Santíssima Virgem Maria, a árvore perfeita, criada pelas mãos perfeitas de Deus para dar luz ao fruto de vida eterna aos homens pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.